Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal É Tempo de Geografia. E dando prosseguimento aos últimos, vamos continuar falando sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, porém, não focado no conflito em si, mas nas relações externas desse conflito. Vamos falar hoje sobre qual a relação de um dos principais países do mundo com a Rússia, com a Ucrânia, enfim, com o contexto de conflito aí. E se você acha que a gente vai falar sobre a China, você está certíssimo ou certíssima. Hoje é dia de falar de China, é dia de falar sobre como que a China enxerga esse conflito, mas principalmente falar sobre a relação existente entre China e Rússia, tá certo? Então, vem comigo, porque sempre é tempo de geografia, gente. Vem! Hoje, a China é um dos principais países, geoeconomicamente, politicamente, economicamente falando, né, no cenário mundial. E a Rússia, ela também tem, claro, né, a sua importância no cenário mundial, principalmente agora. A Rússia, ela é também um dos principais países, principalmente quando a gente fala no aspecto militar, no aspecto da influência da Rússia no leste europeu, né, e tal. E aí, como que esses dois países eles se relacionam e qual é a visão da China dentro desse cenário de conflito que a gente está vivendo aí com relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente vê na mídia algumas vezes, né, muitas vezes, que a China é uma das maiores beneficiadas por esse conflito, que a China ela tá só observando o conflito para se posicionar com relação a Taiwan. A gente vê aí discursos, vamos dizer assim, de nova ordem mundial, que esse conflito no leste europeu ele pode gerar aí uma nova ordem mundial, né, colocando a China como o principal país. Bom, gente, eu acho muito a gente falar que esse conflito, né, essa guerra, vai gerar aí uma nova ordem mundial, né, vai mudar o caráter aí de hegemonias no mundo. Porém, é importante sim a gente analisar qual a visão que a China tem com relação a isso e quais os posicionamentos que a China apresenta em relação a esse conflito, em relação à Rússia, né? Diante, principalmente, de um contexto aí de constantes sanções em relação à Rússia. Estados Unidos e os países ocidentais, os países do bloco União Europeia, estabelecem uma série de sanções com relação à Rússia, né? Sanções econômicas, boicotes, sabe? Uma série de embargos à Rússia. E dentro do contexto aí desses embargos, a gente tem a Rússia se aproximando cada vez mais da China. Por exemplo, quando o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele, junto com os países da União Europeia, né, com os países aí ocidentais hegemônicos, ele exclui, né, então ele freia, vamos dizer assim, a participação da Rússia no sistema SWIFT, que é o sistema aí de comércio internacional, de trocas internacionais, né? Como que a Rússia ela se posiciona? Quase que imediatamente, a Rússia já se aproxima da China para fazer parte do CHIPS, ou CIPS, que é um programa aí de transações econômicas, né, e tal, análogo ao sistema SWIFT. Então a China ela já vê isso como uma forma de consolidação, como um caminho, pelo menos, de consolidação do seu sistema, né, de fortalecimento da sua moeda, né, e se coloca realmente como ali uma potência hegemônica ali na região da Ásia, né, do leste asiático ali. A China, gente, China e Rússia, né, já vem construindo a sua relação muito antes desse conflito, né, desde aí do início dos anos 2000, década de 90. A gente já tem um contexto aí de aproximação entre esses dois países. E a China, o Putin, antes de estourar o conflito, ele visita a China, né, ele visita o presidente Xi Jinping e eles colocam uma aliança, uma amizade sem limites. O que isso significa? O que é uma amizade sem limites? Será que realmente não tem limite? Bom, a gente vai ver isso aqui nesse vídeo um pouquinho, né?
E é importante destacar também que nesse cenário, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são parceiros da China, né? São parceiros econômicos da China. É claro, a China ela se coloca de uma forma muito maior do que a Rússia e também do que a Ucrânia, né? Lógico. A Rússia hoje tem a China como um dos maiores compradores dos seus produtos, né? Hoje, do gás natural, do trigo. Essa guerra, ela não é boa. Não pode dizer, nossa, a China ela tá super lucrando com a guerra, a China ela tá super se dando bem na guerra. Não, não é bem assim, né? Tem várias vertentes pra gente trabalhar isso. Se a gente pega, por exemplo, a questão da Ucrânia, a gente tem aí que pelo menos 5% da população ucraniana saiu do país, sabe? São os refugiados. E aí, isso significa o quê? Que na Ucrânia você vai ter um mercado consumidor menor. E a Ucrânia, ela compra muita coisa da China. Num contexto de guerra, a Ucrânia ela vai passar a comprar. Ela compra mais o quê, né? Ela investe mais em quê? Em armas. Então isso afeta diretamente, lógico, né? O comércio que se estabelece com a China, né? E um outro ponto também é a questão da própria Rússia. Como eu falei agora há pouco, né? A Rússia também é um forte parceiro comercial da China. E a gente está vendo aí, nas notícias e tal, que o PIB da Rússia, ele tá caindo aí 15%. Isso é um baque muito forte e isso também traz preocupação, traz aí os pensamentos, vamos dizer assim, para a China, né? Que vê a Rússia ali como um dos seus principais mercados consumidores, tendo uma queda tão brutal assim no seu PIB. Os pontos também que a China apresenta dentro da sua política é a questão da autodeterminação dos povos, isso é uma questão muito recente, e da não intervenção. E o fato da China não se posicionar, o fato da China não se colocar contra a invasão ucraniana, a invasão russa na Ucrânia, isso traz uma ambiguidade, isso traz um confronto com o seu próprio preceito de não intervenção. Então, como que a China se posiciona? No Conselho de Segurança da ONU, na reunião do Conselho, a China ela se absteve, a China não votou com relação ao conflito. A China ela preferiu se abster. E mesmo assim, né, dentro uma das suas premissas, que é a não intervenção. Isso vai trazer, isso é mais um ponto que traz um conflito lá dentro mesmo, né, dentro da própria política chinesa. A China, ela não vota com relação ao conflito no Conselho de Segurança, porém, ainda assim, a China, ela envia ajuda humanitária para a Ucrânia. Então, ao mesmo tempo que não vota no Conselho, ao mesmo tempo que não diz que é contra a intervenção russa na Ucrânia, a China ela envia ajuda humanitária para esse país, né? E um dos países aí, como eu falei agora há pouco, dos seus grandes mercados consumidores. Isso afeta, claro, que a economia também da China, né? E o que vai ser, o que seria a gente falar o contexto aí de uma amizade sem fronteiras? O que é isso, né? A China, a gente tem um regime comunista, né? Um socialismo de mercado, melhor dizendo, né? Uma política mais fechada, o único partido político que comanda aquela região, aquele país todo, né? Xi Jinping governando realmente de uma forma mais centralizadora. E a gente tem a Rússia, que é um país aí conservador de direita, né? Caminhando aí para uma extrema direita. Então, como que países que possuem sistemas políticos, econômicos, sociais tão diferentes, tão dissonantes, eles conseguem estabelecer uma relação de uma amizade sem fronteiras, né? E é isso que a gente vai ver agora. Os interesses, a história de rivalidades ou de amizade, enfim, não tem nada a ver com ideologia, vamos dizer assim, né? Ela vai para além de questões ideológicas, além da gente pensar se o país ele é socialista de mercado, se ele é de extrema direita, enfim, os interesses geopolíticos, eles vão para além disso tudo, né? E a gente está vendo esses interesses geopolíticos indo além dessa questão aí de rivalidades entre sistemas e estão muito presentes nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Pegando um pouco o histórico disso tudo, botar aqui alguns anos aqui para vocês e alguns eventos que ocorreram, né, que foram marcando
a relação entre Rússia e China. E na Rússia, né, a gente vai pegar aí desde a questão da própria União Soviética. Em 1949, a gente tem a Revolução Chinesa, né, que é quando o Partido Comunista Chinês ele toma o poder. E nesse caso, não teve, né, o apoio soviético. É importante a gente falar, a gente citar que esse contexto, minha gente, é o contexto de Guerra Fria. E é óbvio, né, que os soviéticos, o governo soviético, ficou super feliz de ver aí um dos países mais populosos do mundo contra, assim, uma ideologia contra os Estados Unidos, né, que era a potência rival aí da União Soviética, né, de ver um dos países mais populosos, a China, passando por uma revolução, né, a Revolução Chinesa, com o Partido Comunista tomando o poder. E após esse processo de revolução, após 1949, que a gente vai ter um processo de aproximação entre China e Rússia, né? Só depois da revolução. O Partido Comunista Chinês, ele não tem o apoio de Moscou durante o processo da Revolução Chinesa. Mas essa aproximação, vamos dizer assim, ela acabou. Acabou, né? Teve uma data de validade aí. Que na década de 60, a gente já começou a ter uma separação, a gente começou a já ter uma rivalidade entre a China e a União Soviética, no caso, né? Na década de 60, a China, 1961, a China, ela rompe com a União Soviética. Quando se tinha ali aquela aproximação, né, a partir de 49 com a União Soviética, quem estava lá na União, quem governava a União Soviética era Stalin. E pouquíssimos governos, pouquíssimas pessoas ousavam ousavam contrariar Stalin. E essa separação, ela começou, vamos dizer assim, em 1958, quando a China teve aí o seu grande salto para frente. Foi aí um dos planos econômicos que a China colocou para tentar erguer a sua economia. Até então, a China ela buscava fazer aquilo que a União Soviética colocava para ser feito, né? Que Stalin colocava para ser feito. Entretanto, 58, a gente já não tem mais isso. E outro ponto importante também é que quando Stalin morre antes disso, tá? Stalin morre em 1953, a China, ela não se desestaliniza, sabe? Ela não separa a figura de Stalin. Mesmo depois aparecendo uma série de documentos, uma série de coisas aí afirmando as atrocidades e tal que Stalin cometia, a China, ela não aceitou isso e permaneceu com a figura do Stalin ali no seu país, né? Mas aí, em 1958, a gente tem esse rompimento com a implantação de um novo plano econômico que nada tinha a ver com a União Soviética, plano esse que foi o chamado Grande Salto para Frente, já para cima, Grande Salto para Frente, tá? Então em 58 a gente tem isso, a gente até 58 não teve essa desestalinização, nessa saída da figura do Stalin da China. Outro ponto também que contribuiu para essa ruptura sino-soviética foi a bomba atômica. A China foi um dos últimos países aí a produzir a sua bomba atômica, que foi produzida em 64. E, né, dizem, vamos dizer assim, né, que espiões chineses, eles iam para a União Soviética, né, pegar, vamos dizer assim, para os Estados Unidos também, pegar aí umas informações sobre a questão das bombas atômicas, tá? Nesse contexto também de rompimento, a União Soviética ela vai apoiar a Índia, que é um dos maiores, naquele período, um dos maiores inimigos da China. E isso vai gerar a Guerra Indo-Chinesa, tá? Essa aproximação, esse rompimento com a China vai fazer com que a China se reaproxime dos Estados Unidos. Em 1969, a gente tem a reincorporação da China na ONU, né, no Conselho de Segurança da China continental. Isso tem essa reincorporação aí em 1970. Até então, até esse período,
quem votava no Conselho de Segurança da ONU era Taiwan. Na década de 70 também, em 1970 mesmo, a gente tem um negócio muito interessante, até um tanto quanto inusitado, que ficou conhecido aí posteriormente como a diplomacia do ping-pong, né? Os esportes unindo, vamos dizer assim, a galera diferenciada, né? Diferente nas suas vertentes ideológicas, nas suas vertentes políticas. Essa diplomacia do ping-pong, ela fortaleceu a aproximação entre Estados Unidos e China, né? O que aconteceu nesse contexto aí, nessa diplomacia do ping-pong? Reza a lenda que tudo teria começado quando um competidor estadunidense ele perde seu ônibus durante o campeonato mundial de ping-pong no Japão, e ele pega um outro ônibus e acaba sentando do lado de um competidor chinês. E aí, né, eles começam a trocar figurinha, tudo assim, sabe? Tudo amistoso, tudo na diplomacia, tudo assim, mó paz, né? Eles trocam figurinha, um dá presente pro outro, tal. E aí isso vaza pra imprensa. E aí então a imprensa, quando o ônibus chega lá no ponto final dele, a imprensa já tá lá esperando pra ver esses dois representantes aí, um representante da China, um representante dos Estados Unidos, descendo do ônibus, no maior clima de fraternidade. E aí isso ficou conhecido como a diplomacia do ping-pong, né? Isso ajudou aí no processo de aproximação entre Estados Unidos e China. Tanto que isso abriu portas, essa relação aí diplomática, vamos dizer assim, isso abriu portas para a visita do Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos na época, na China. Tanto que ficou conhecida aí, né, Nixon visita a China, uma frase conhecida aí na época, né, falando exatamente das questões diplomáticas e das questões de vertentes aí de diferentes, melhor dizendo, diferentes vertentes ideológicas. E essa visita, né, do Nixon à China foi em 1972. Isso foi realmente uma representação, sabe, de como que a questão ideológica, como a questão geopolítica, melhor dizendo, ela vai para além das questões ideológicas, né? E isso até hoje, essa expressão Nixon vai à China, ou Nixon na China, assim, até hoje é usada nesse contexto geopolítico aí, ao se colocar, ao se falar das questões ideológicas de países aí diferentes. Fica aqui uma indicação, que é um dos filmes assim que eu mais gosto. Meus alunos, volta e meia, eles escutam eu falar sobre esse filme, né? Eu citar sobre esse filme, principalmente quando eu trago, né, na aula os eventos que marcaram aí o século XX e tal, a partir da década de 30, 40, 50, vamos dizer assim, eventos aí que marcaram, que tinha a participação dos Estados Unidos. Eu sempre cito o filme Forrest Gump, né? Foi vencedor de Oscar, né? Tem esse título e tal. E ele vai falar, esse filme ele vai trazer aí a figura do Forrest Gump, né, personagem principal, passando por vários eventos da história dos Estados Unidos, né? Ele vai até, né, guerrear, vai até servir ao exército estadunidense na Guerra do Vietnã, né? E depois disso, né, vários outros eventos, inclusive tem uma cena no filme Forrest Gump onde o Forrest, ele tá jogando ping-pong na China, né? No caso, né, com um competidor chinês, melhor dizendo, né? Cena que tá na imagenzinha aparecendo aqui em cima. Então, é um ponto muito importante, também marcou muito a história geopolítica aí desse contexto aqui de Guerra Fria, nesse contexto aqui de conflito, tá? Importante agora, gente, a gente colocar alguns impactos, né, com relação aí à economia, vamos dizer assim, né, economia da China, a economia da Rússia e tal. A gente pode separar isso, claro, impactos positivos e impactos negativos, né, dentro desse contexto atual aí de conflito. Bom, a Rússia e a Ucrânia, elas são parceiros econômicos importantes, como eu citei para vocês, né, logo no comecinho do vídeo. A Ucrânia, ela vai ser aí um corredor para a nova Rota da Seda, né, que está aparecendo aqui em cima. A gente vai ter um vídeo específico falando sobre essa nova Rota da Seda. A gente tem a questão da quebra da população ucraniana e a Ucrânia como um forte mercado consumidor
da China, né? A queda do PIB russo, isso interferindo diretamente também na economia chinesa, claro. E aí, com essa queda do PIB, com essa queda de população na Ucrânia, isso vai repercutir como eu falei, no mercado consumidor. Vai ter uma queda no mercado consumidor, uma queda no consumo, uma queda nas importações da China para esses países, né? Isso é importante colocar. E outro ponto também é a questão das empresas, né? Que empresas chinesas, elas acabam temendo continuarem na Rússia devido principalmente aí à questão dos boicotes, a questão das sanções econômicas vindas dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim. Como que esses boicotes eles vão afetar essas empresas? E outra, se em algum momento esses boicotes realizados aí pelos Estados Unidos vão afetar diretamente a China. Ah, como assim, Milaisa? Estados Unidos pega e coloca assim, a China continuando com as suas atividades econômicas no território russo, a gente também vai estabelecer uma série de sanções com relação à China, sabe? Para pressionar para que a China saia, para que a China retire suas empresas do território russo. Claro, isso tem uma série de outras implicações, até porque mexer com a China é mexer com a própria economia. Além disso, claro, né, a gente tem a questão do aumento da inflação, o aumento do preço do petróleo, que é consumido no mundo inteiro, as instabilidades econômicas, tá certo? Tudo isso também faz parte do cenário econômico que vai impactar também a China, não somente a China, né? Isso tem uma repercussão aí mundial, inclusive no Brasil. Bom, como ponto positivo, a gente pode pensar dentro dessa própria relação da questão econômica, a questão da Rússia ter sido excluída, ter saído, né, sido retirada do sistema SWIFT. E aí, um pouquinho depois, né, 2 dias depois, a Rússia, ela acaba estabelecendo ali negociações com o sistema chinês, que é o sistema CIPS, ou CHIPS, né, que é um sistema aí análogo ao sistema SWIFT, né, o sistema de negociações internacionais. Então isso acaba fortalecendo a moeda chinesa e acaba fortalecendo também a influência chinesa ali para os seus países vizinhos. Um outro ponto também é a questão de boa parte das reservas financeiras da Rússia, elas não serem dólar, elas serem na moeda chinesa. E isso, mais uma vez, fortalece a moeda chinesa e tira também um tanto quanto o protagonismo, né? Tira um tanto quanto aí da influência dos Estados Unidos, né? Da moeda estadunidense na Rússia. Então isso vai permitir com que a Rússia ainda movimente parte das suas reservas financeiras aí. Claro, tem uma parte que é em dólar, que está congelada, mas uma boa parte está em moeda chinesa que, nesse caso aí, a Rússia ela mantém aí os seus ativos, vamos dizer assim, em movimento. Então, pra gente caminhos aqui de finalização desse vídeo, a China vai colocar a questão aí da sua coexistência pacífica, que é um dos pontos chaves aí para a política externa da China. Hoje a China tem aí um dos maiores exércitos, um dos maiores corpos militares do mundo, e mesmo assim a gente não vê, assim como a gente vê dos Estados Unidos, a gente não vê bases militares chinesas espalhadas pelo mundo, né? A gente tem algumas, claro, no continente africano e tal, mas a gente ainda não vê muitas bases espalhadas na Ásia, na Europa, enfim, a gente não vê, na América, a gente não vê esse tipo de ação, exatamente por conta do seu preceito aí de não intervenção. Porém, esse conflito ele pode abrir portas para isso. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia ele pode mostrar, ele pode trazer à tona aí uma nova forma da China se posicionar em relação a outros países aí, aos outros países, né, que ela tem relação, enfim, aos outros países que ela tem algum tipo de interesse. E a China, ela tem as suas próprias prioridades. Ela tem toda a questão ali do Mar do Sul dela ali, né, onde a gente tem dos maiores comércios de petróleo do mundo. Tem a questão de Taiwan,
E China observando esse conflito e observando qual é a posição dos Estados Unidos, né, dos países aí do mundo ocidental, qual a posição desses países diante das ações da Rússia em relação à Ucrânia. Se essas sanções elas forem mais pesadas, elas forem mais, vamos dizer assim, severas, como de fato muitas sanções têm sido mais pesadas, mais severas, isso pode fazer com que a China venha a pensar realmente na questão da invasão a Taiwan, né? A anexação, né? A invasão a Taiwan. E é aquilo, né? Taiwan é uma questão de honra, né? A China ela não vai estabelecer esforços em relação a Taiwan ainda com alguma dúvida, né? Ela vai, quando for estabelecer, caso for fazer, ela vai fazer isso realmente já na certeza, vamos dizer assim, ou nas maiores chances aí de vitória realmente com relação a Taiwan. E Taiwan não é pouca coisa. Taiwan é uma das maiores produtoras de chips, né, de semicondutores do mundo. Taiwan sendo atacada, Taiwan ela tendo suas fronteiras fechadas e tal, isso vai ter impacto no mundo inteiro, né, em tudo que a gente consome, desde celulares a máquina de lavar, a fritadeira, a batedeira, sabe, de tudo que a gente consome. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido esclarecedor, espero que ele tenha trazido algumas respostas para vocês, mas também tenha colocado em vocês uma série de questões também para a gente pesquisar, para a gente conseguir desenvolver, ter mais vídeos aqui com relação a esse tema. Gostou desse vídeo? Deixa nos comentários aqui embaixo, tá certo? Já dê o seu like aí, o seu gostei, tá? Ativa o sininho para você receber as notificações aí. E toda quarta-feira a gente vai ter vídeo novo aqui nesse canal, tá certo, galera? Beijão para todos vocês, cuidem-se e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.